Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo aqui pela página do Facebook, Sempre Espírito André Luiz. E hoje nós temos o nosso curso de Introdução à Doutrina Espírita, que estamos fazendo em live só a primeira parte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Tratamento Espiritual. Aqui a Naná Almeida já chegou. Boa noite, Naná. Marcos Ferreira. Cícero. Oi, Cícero. Boa noite, amigo. A Socorro. Araturi Calcaia. A Bete. Marlene Azevedo. Denise. Pedro Ribeiro. É isso, gente. Glaucinete Costa já entrou também com a gente. A Denise é do SEJA. Socorro de Salles também está aqui com a gente. Bem, gente, como eu falei, nós somos do curso de Introdução à Doutrina Espírita, né? Francisca José Menezes. Delane Freitas está com a gente também. Boa noite, gente. Então, vamos lá. Boa noite a todos, né? Nesse 1º de junho de 2020, a gente começa esse primeiro dia desse mês com muita esperança que as coisas deem certo, né? E vamos continuar com a responsabilidade, né, de estar sempre lavando as mãos constantemente, usando a máscara, aqueles cuidados de sempre, né? Luzia, Vlamir Andrade, estão chegando aqui com a gente. Boa noite, gente. Então, nosso tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 25, Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Ele tem do item 1 ao 5. E hoje a gente tem... Oi, Nelminha, a Tereza Neumann chegou. Boa noite, amiga. A Flor. Coisa linda. Pois é, muita gente acompanhando a gente. Então, como eu falei, o tema é Ajuda-te e o céu te ajudará, né? E hoje a gente conta com a presença ilustre da Oledilza Targino, que é da Fundação Bezerra de Menezes, e dentro da Fundação de Bezerra de Menezes tem o Grupo Germânia, né? Grupo Espírita Maria de Nazaré. Vou apresentar agora a Olé para vocês. Olé. Boa noite, Olé. Que bom estar aqui com vocês, uma alegria muito grande por essa oportunidade, por esse convite, e a gente somando a Fundação Bezerra de Menezes e o Gemani, juntamente com o CEAL, essa nossa casa também, né? Esse centro que é nossa casa também. Está muito feliz de estarmos aqui com vocês hoje. Boa noite. Eu apresentei você com Oledilza Targino, mas para a gente que se conhece há muito tempo, a long time, né? Desde os anos 80, a gente já pode chamar de Olé, né, Olé? Exatamente. Todo mundo pode chamar de Olé, que afaga o meu coração, chamar de Olé, não tem problema nenhum. Viu? É um prazer ter você aqui com a gente. A gente também está aqui, o Wellington. Boa noite, Wellington. A gente não te ouviu. Boa noite a todos. Ouviram? Sim, agora tá bom. E o nosso amigo Aldalho. Boa noite, Aldalho. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Oledilza, nosso amigo Olé. Boa noite a todos os amigos simpatizantes, irmãos do Espírita do Céu. Boa noite para todos.
A Kátia chegou aqui com a gente, a tia Jane, Beth Moura, muita gente assistindo aqui com a gente. Eduardo Marinho, Eduardo. Você já participou, qualquer dia a gente chama para participar de uma live. Gente, uma curiosidade, a primeira live da Olé, viu? Isso, a minha primeira participação na live, vou me acostumando aqui e vou gostando, eu acho. Então, tá bom. Que bom estar aqui com você. Que bom. Nós vamos pedir agora o Wellington para fazer a nossa prece inicial por todos nós, tá certo? Tá com você, Wellington. Ok. Vamos lá para a nossa prece. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, porque agora nós vamos entrar em sintonia, uma sintonia espiritual. Bondoso Deus, que nesse momento possamos encontrar a paz necessária para nos dedicarmos ao trabalho de hoje. Que possamos abrir nossas mentes e corações para os teus ensinamentos. Que possamos incorporar os novos aprendizados em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que nos é ofertada. Assim seja. Assim seja. Bem, gente, agora nós vamos fazer aqui a leitura do Evangelho. Vou botar aqui o tema. Só um minutinho, porque eu fico sozinha, tenho que dar todos os cliques aqui. Ok. Nossa. Então, vamos lá. Só um minutinho. Ajuda-te, capítulo 25, buscar e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Primeiro item. Tirar aqui o microfone. Pedi e se vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está no céu, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Aí o item 2 fala o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga ou semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho. Visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar, das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém,
lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impede a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o eleva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece o moral e se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Né? Esse é o texto de hoje. A gente vai fazer só um breve comentário e vai passar aqui para a Olé. Esse tema que quando a gente começou a ler, esse tema pedir e obtereis, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. A gente lembrou de uma história que o Marquinhos, eu acho que ele contou no sábado, a história de um homem que todo dia ele ia na igreja e pedia para ganhar na loteria, né? Todo dia ele ia lá e pedia para ganhar na loteria, todo dia. Até que um dia o anjo da guarda dele se materializou e disse assim: meu filho, jogue. Né? Quer dizer, a gente tem que fazer por onde, né? A gente não pode só pedir e ficar de braços cruzados. Eu queria tanto melhorar de vida e ficar deitado na rede. Eu queria tanto saber o entendimento da vida e não estudar, não procurar se evoluir intelectualmente e moralmente, né? Como a gente costuma dizer aqui, o nosso é o curso de introdução à doutrina espírita e a gente faz tudo de forma muito didática. E eu vou, mais uma vez, falar as 3 coisas que a gente pode fazer numa prece, né? Que é louvar, pedir e agradecer. Isso a gente encontra no Livro dos Espíritos, na questão 659. E o que significa isso exatamente? Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando como ser supremo, causa primária de tudo que existe. Pedir é recorrer ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz, equilíbrio, força, paciência, discernimento e coragem para lutar contra as forças do mal. E agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. A alegria, a fé, a bênção do trabalho, a oportunidade de servir, a esperança, a família, os amigos, a dádiva da vida. Quer dizer, a gente tem muito mais a agradecer, né, do que a pedir. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que pedir, né? Porque se fica muito voltado com o conhecimento de si mesmo.
Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe para onde ir. Então, a gente tem que pedir primeiro o discernimento, que às vezes a gente pede uma coisa que não vai fazer o bem para a gente, né? Então, a gente tem que pedir primeiro o discernimento para a gente ter um entendimento do que acontece para poder fazer o pedido, né? Como ele fala aqui. E a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. E como a gente também sempre fala nas nossas lives, a importância da aproximação da gente com o nosso anjo da guarda, né? Eu estava também vendo a fala do Marquinhos, dizendo que antes de Jesus, Deus era uma coisa assim muito inalcançável, né? Era um Deus rancoroso, todo mundo temia a Deus, não amava a Deus, né? A partir de Jesus, foi que Jesus trouxe a mensagem de amor e ficou mais próximo da gente. Ele encarnou, então ficou mais próximo da gente, né? Esse pedir, esse agradecer, esse louvar. E a doutrina espírita veio não para destruir a lei mosaica, que era a ideia do Deus único, e nem Jesus. Ao contrário, veio corroborar, né? E ainda diminuir a distância com essa espiritualidade, trazendo para a gente o conforto do nosso contato com o anjo da guarda, que a gente pode fazer diariamente, né? Com o contato diário com o anjo da guarda, que a gente tem inspirações sozinho, ou então com a conversa com um amigo. O anjo da guarda, através do amigo, pode dar o conselho que a gente está precisando naquele momento. Ou então, quando a gente abre o evangelho, cai justamente, vale incrível, caiu justamente na mensagem que eu queria. Quer dizer, isso aí, a gente que vai aumentando ou afinando essa aproximação com o anjo da guarda e com os espíritos protetores, e assim a gente vai se beneficiando e adquirindo esse discernimento, né? Mas aí agora eu vou passar a palavra para a Olé, que ela vai falar um pouco mais, que está mais, que tem a ver com o tema. É com você, Olé. Ok. Então, o capítulo 25, ele tem apenas 3 itens, né? Esse que você leu, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, observai os pássaros do céu, e não vos inquieteis pela posse do ouro. Mas, apesar de ter apenas 3 itens, é um capítulo, assim, muito rico no que diz respeito à nossa relação com a providência divina, a nossa relação com Deus, né? Então, vai mostrando para a gente, desvelando para a gente, cada passagem dessa que a gente lê, mostrando o que é essencial, o que é realmente importante. E, ao mesmo tempo, mostrando como uma bússola precisa esse caminho, né? Como entrar em contato e como alcançar essa ligação mais íntima, mais próxima com a providência divina, com Deus. Então, ele todo é perfeito, né? Deve ser lido e relido várias vezes, exatamente para nos propiciar essa reflexão que é altamente oportuna. Nesse momento que a gente vive, é um momento assim tão diferenciado, tão desafiador, né? E ao mesmo tempo tão especial no que diz respeito a aprendizados. É um momento onde as orações são constantes. Quantas vezes ao longo do dia alguém nos procura, assim, ore por nós, né? Alguém pede. Então, eu tenho a impressão, se eu não estiver me enganando, que nesse momento as petições estão num volume assim imenso, né? O pedir a Deus. Então, é um capítulo mesmo que nos oferece um aprendizado muito grande. Agora, o que eu gostaria de aprofundar aqui, ressaltar,
provavelmente é o que todos nós já estamos compreendendo, mas é importante a gente sempre reforçar, é que esse capítulo, Ajuda-te que o céu te ajudará, esse item especificamente, ele começa com pedir, buscai, batei. Então, ele já evoca em nós um convite para uma atitude assertiva, uma atitude de ação, não é? É um convite à ação. É, ao mesmo tempo, um convite ao trabalho. O texto mesmo diz, né? Assim, o texto que você leu. Um convite à ação e um convite ao trabalho. E também tem um aspecto muito interessante, que esse convite à ação e convite ao trabalho também é um convite para que a gente se reconheça precisando. Porque é necessário se reconhecer precisando, né? A gente ouve muitas pessoas dizer assim, Deus não me escutou. Ou então, Deus sabe o que eu preciso, né? Deus realmente sabe. Deus é onisciente, sabe de tudo. Mas quem precisa saber é a gente, né? A gente precisa começar sabendo o que a gente precisa. Então, eu entendo que ele começa, esse item começa, o Evangelho que vai do 1 ao 5, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Ele começa nos fazendo esse convite. Haja, trabalhe em favor de você mesmo, né? E reconheça as necessidades suas. Reconheça aquilo que você precisa. Pedir, né? Buscar e bater. Começa assim, nos chamando primeiro, para esse reconhecimento da nossa necessidade. E ele culmina com a confiança em Deus. É outra evocação, é outra exortação a confiar em Deus e ter fé em Deus. Porque muitas das vezes nós também não temos. Nos sentimos abandonados, nos sentimos não escutados, quando as nossas petições elas não são atendidas. Então, ação, pedir, e se vos dará, confie em Deus, né? Aquela confiança em Deus. Buscai e achareis. Buscai, trabalho, né? Trabalho para conseguir e achareis. Ou seja, confie em Deus, tenha fé em Deus que você vai conseguir. Batei. Então, reconheça que você precisa, bata na porta, seja humilde, né? Nos tira daquele estado de arrogância, de orgulho, e faz um convite à humildade, ao reconhecimento da nossa necessidade. Um reconhecimento de que nós não podemos tudo. Aliás, nós podemos muito pouco, apesar de querer muito, né? Essa situação da pandemia mostra isso. Mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto nós não conseguimos tudo. E a gente realmente precisa adotar esse papel, né, de humildade, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa necessidade e recorrer a Deus, recorrer à providência divina. Abrir-se-vos-á, né? Bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, mais uma vez a exortação à confiança em Deus, à fé em Deus. Outro aspecto que eu considero assim, muito importante é que a providência divina, ela tudo provê. Ela provê a todos. Nós não podemos duvidar disso. Tudo provê. É como o próprio texto diz, né? Um pai, uma mãe que está ali pronto para oferecer. Está ali pronto. Não precisa pedir. Começa com esse aspecto, o que eu estou colocando. Eu vou já chegar no sentido do ajuda-te, né? Mais uma vez. Mas assim, inicialmente, não precisa pedir. Qual é o pai que vê um filho, uma mãe que vê um filho com necessidade e vai dizer, não, vou ficar esperando que ele caia e peça, né? Geralmente não. Geralmente, todas as condições de pai e mãe são criadas para ajudar aquele filho, para prover a necessidade daquele filho ou daquela filha. Então, primeiro aspecto a gente precisa internalizar. A providência divina, ela está para nos amparar e nos ajudar. Então, beleza. Mas então, se está, como nós falamos há pouco, né? Se Deus já sabe das nossas necessidades, então por que eu preciso pedir? Né? Então, Deus é onisciente, tudo sabe. E também tudo provê. Mas quem precisa reconhecer que precisa somos nós. É isso que faz com que a gente avance.
Porque a vida, na verdade, ela é regida por várias leis divinas imutáveis. E uma delas é a lei de progresso, a lei de evolução. E nós precisamos evoluir, nós precisamos avançar. Quando a gente reconhece a própria limitação, quando a gente vê que precisa, e a gente recorre à fonte de tudo, que é Deus, onde há toda a abundância, onde tudo é, aí a gente começa a fazer esse caminho, dar esses passos, né, graduais, gradativos, de acordo com a condição de cada um, no rumo da nossa evolução, no rumo do nosso progresso. Aí a gente vai atendendo essa lei de progresso, né? Porque, na verdade, Deus também dotou o ser humano dessa necessidade constante de melhora. A gente não pode nem deve ficar parado, nem a gente quer, né? Quem é que quer ficar parado? Então, na verdade, Deus nos dotou dessa capacidade de melhorar, de avançar. Então, lei de progresso, a lei do trabalho também, e a necessidade de avançar, a necessidade de evoluir. Outro aspecto interessante é que nem sempre os nossos pedidos são atendidos. Não é assim que acontece? Isso intriga. Por que eu pedi e Deus não me atendeu? Aí volta para aquele ponto. Será que não me escutou? Será que a minha prece foi fraca, né? Às vezes tem gente que diz isso. Ô, Lé, faz aí a prece. Ô, Rosângela, faz aí. Aldalho ora por mim. O Elton ora por mim, porque a minha prece eu acho que não é muito forte, não. Deus não está ouvindo a prece. Mas aí, dentro dessa complexidade que é a vida, a gente precisa entender o seguinte: muitas das nossas preces não serão realmente atendidas. Mas aí eu não pedi, não ia obter, não ia pedir, não ia me dar, né? Eu não ia buscar e não ia achar, ia bater e a porta ia se abrir. E por que as nossas preces, quantas vezes não são atendidas? Será que tem resposta a isso? Na doutrina espírita, sim, né? A gente entende. Quer dizer, todas aquelas vezes que as nossas preces elas não são atendidas à maneira do que a gente queria, na verdade, é a própria providência divina nos cuidando de nós. É a própria providência divina nos oferecendo, nos dando exatamente o que a gente precisa, e não o que a gente acha que precisa. É a própria providência divina fazendo a lei de evolução funcionar a nós, porque vai nos oferecer o que é efetivamente melhor para nós, e não o que a gente acha que é. É muito importante entender isso, porque senão a gente vai achar que em algum momento a gente foi abandonado. Em algum momento Deus não está nos ouvindo. Isso não ocorre, não é? Deus é sempre todo amor e bondade. Estará sempre nos escutando. Estará sempre nos atendendo, mas não à nossa maneira, mas à maneira da nossa necessidade, do que é mais importante para a nossa evolução. Outro aspecto que a gente considera importante, nesse quesito de nem todas as nossas orações, nossas petições serem atendidas, é no que diz respeito ao nosso planejamento reencarnatório. É preciso considerar que existe uma pré-existência, existe a existência atual, existirá uma existência depois. Considerando isso, a gente vai entender que antes dessa encarnação, antes dessa existência, nós fizemos um planejamento reencarnatório anterior. Então, se eu, no meu planejamento reencarnatório, planejei para a minha evolução uma doença crônica, um exemplo, poderia ser qualquer outro exemplo. Então, provavelmente, toda vez que eu pedir para não ter mais aquela doença naquela encarnação, eu não serei atendida, porque é exatamente aquela experiência previamente planejada, antes dessa existência, no planejamento reencarnatório, que é exatamente aquela doença que vai me oportunizar crescimento e aprendizado espiritual, resgate espiritual. Então, toda vez que eu peço e não sou atendida, como eu gostaria, ou seja, me livre daquela doença, me livre daquele problema, a providência divina ainda assim está agindo por mim, está agindo por nós, porque está nos protegendo da nossa imaturidade. Porque na hora da dor a gente quer fugir dela, né? A gente quer fugir do aprendizado.
Quantas vezes a gente não quis adiar a prova, fez a prova depois, com medo de não alcançar o objetivo, a nota, né, no colégio. Então, assim também acontecem com as nossas experiências, nosso aprendizado. Então, aí, aquele pedido não será atendido, mas será atendido de outra forma. Naquele momento que eu peço o exemplo da doença, ao invés de a cura imediata, porque eu não poderei ter essa cura imediata, porque é a doença que está sendo uma oportunidade de aprendizado, mas eu receberei a força para resistir, né, para aceitar. Eu receberei a assistência. Eu não estarei sozinho. Nós não estaremos sozinhos. Eu receberei as orientações espirituais. Por que eu estou passando por aquilo, né? Por aquela situação. Ainda assim, a providência divina está nos ajudando. Eu estou pedindo, eu estou me ajudando porque estou vivendo aquela experiência de dor, de sofrimento, qualquer que seja, de aprendizado com resignação, com a capacidade de enfrentamento, e eu estou recebendo tudo que a providência pode me oportunizar para vivenciar aquela experiência quantas das vezes dolorosa. Então, é muito importante entender isso também. Dentro daquele princípio, sempre prover a todos nós, sempre prover a todos. Deus sempre provê, né? Outro aspecto que eu acho importante colocar é a questão do merecimento. Aí vai noutra lei, que é a lei de causa e efeito. Para eu poder receber o que eu estou pedindo, ser ajudado, o céu me ajudar naquilo que eu estou pedindo, eu preciso fazer por onde? Eu preciso merecer. Aí entra a história do exemplo que você colocou, né? Querer ganhar na loteria sem jogar, né? Assim, o que eu faço, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo para receber aquela ajuda dos céus, para receber aquela ajuda de Deus, né? Entra a lei de causa e efeito. Porque a lei de causa e efeito diz o quê? Nós sabemos o que é que ela diz. Tudo que eu faço tem uma reação. Toda causa tem um efeito. E o merecimento vem disso. Eu faço por merecer? Eu estou fazendo tudo para melhorar naquela situação? Eu estou me ajudando para que os céus me ajudem? Né? Então, a gente não pode esquecer a questão também da lei de causa e efeito, que vai nos oportunizar receber aquilo que a gente pede. Porque aí eu estarei merecendo, né? Eu estarei pedindo, estarei recebendo, porque estarei merecendo. Tem mais um aspecto que eu acho que é muito importante, é aquele da conexão com Deus, da sintonia com Deus. Quantas vezes as nossas preces são mecânicas? Quantas vezes as nossas orações são por obrigação? Não, Deus está me escutando, eu pedi, vou pedir, né, e vou ser atendido. Não, é preciso estabelecer uma conexão sincera, através da oração, com todas as forças que irão me ajudar. Com a fonte onde tudo é, que é Deus, né? Então, mas para isso eu preciso estabelecer uma sintonia. Como é que eu quero paz? Eu estou precisando de paz e quero paz. Aí faço a minha oração mecânica, minha prece mecânica. E, não, agora a paz vai vir. Mas se eu não estabeleço esse legítimo desejo de paz, com todo o cuidado, com o meu pensamento, com a minha fala e com a minha atitude. Então, também é importante a gente dedicar um tempo para não só reconhecer que a gente precisa, mas também um tempo dedicado a essa conexão com Deus. Não é esse recolher-se para se encontrar com Deus. Esse estar na intimidade das nossas necessidades para encontrar a fonte maior que é Deus. E Deus nos atende através dos nossos espíritos protetores, daqueles que convivem conosco, né, que vêm ao nosso socorro, vêm ao nosso auxílio, encarnados mesmo, então, encarnados e desencarnados. Aquela pessoa que vai nos trazer aquilo que a gente estava precisando. Então, é necessário também estabelecer essa vibração.
essa sintonia, essa conexão com aquilo que a gente precisa. Também nós consideramos isso muito importante, sabe? Que é para poder fechar, né? Aqui eu não estou esgotando, claro, toda a complexidade do que você está falando, né? Mas, a partir do que eu estou colocando, que nós estamos colocando, a gente entende que são esses elementos, alguns desses elementos, que nos permitirão receber o que os céus têm para nos oferecer, né? A gente se ajudando, a gente agindo, a gente trabalhando e o céu trabalhando, ou seja, Deus e toda a providência divina trabalhando a nosso favor, trabalhando para que a gente alcance aqueles propósitos maiores, para que a gente alcance esse grande patrimônio. Porque às vezes a gente pede muito a Deus as coisas materiais também, né? Ganhar na loteria, se ganhar na loteria eu vou ajudar muita gente, né? Vai ser a oportunidade de ajudar muita gente, né? Ou então, alguma coisa de trabalho, algum recurso de salário que a gente quer. Quer dizer, a gente, às vezes, limita muito a nossa petição, esse céu me ajude, né? As coisas materiais. Mas o grande patrimônio nessa nossa trajetória, enquanto espíritos, encarnados e desencarnados, é formar esse patrimônio imaterial. Quando a gente pede e luta por esse patrimônio material, o patrimônio material virá o acréscimo. Ele será também consequência dentro da lei de causa e efeito, não é? Porque eu estou pedindo, estou lutando para ser aquela pessoa íntegra, aquela pessoa honesta, aquela pessoa generosa, aquela pessoa boa, aquela pessoa irmã, amiga. Então, isso é plantação, né? E a colheita virá como consequência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que como nós estamos agindo. Então, eu quero encerrar, acho que já completou o tempo, né? Fazendo exatamente essa evocação que o texto nos propõe, de que vamos pedir, né? Já foi falado, Jesus falou, pedir e obterei. Sim, vamos pedir, mas vamos também agir, porque a ajuda, ela virá. Vamos também confiar sim na ajuda, não duvidar em momento nenhum, será assim? Não tem será assim, é confiar plenamente, tendo a certeza de que dentro dessa grande assistência espiritual, existe uma infinidade de espíritos amigos, na verdade é uma grande organização sideral, é uma grande administração divina que nos favorece e nos propõe o melhor, nos propicia sempre o melhor. Eu penso que essa confiança nos mantém permanentemente nessa sintonia, nessa conexão da nossa necessidade com a ajuda que sempre virá. E pedimos a Jesus, né? Pedimos a Jesus nesse momento, onde todos nós estamos precisando de alguma maneira de força, né? De fé, de conforto, porque tantas pessoas desencarnando, familiares, amigos, conhecidos, estranhos, mas que é um momento onde a gente sente, né? Por todas essas pessoas. Então a gente pede a Jesus que nesse momento possa derramar sobre nós todas essas bênçãos, compreendendo que nós precisamos dessa força para fazer a nossa parte e receber todo esse amparo. Essa seria a nossa reflexão, Rosângela, nessa noite. Muito bom, no nosso curso, a gente falou muito no planejamento reencarnatório. Foi um tema que acho que durou assim, umas 3 aulas, de tão bem instigante que foi. Então, essa confiança que você falou, que a gente tem que pedir, ter a confiança em Deus. Então, para quem já conhece a doutrina espírita, quem está começando agora nesse curso introdutório, que tem que aprender o que é o processo reencarnatório, né? Saber que nós escolhemos as nossas provas, né? E saber que quando no momento da prova, no momento da dor, a gente não murmurar e a gente ter a consciência de fazer essa autoanálise, como eu falei no começo, perguntar
por que é que eu estou passando por isso? O que é que eu devo aprender com isso? Né? Então, a doutrina espírita, ela dá um roteiro, e essa confiança é raciocinada, porque a gente sabe que houve um planejamento, que a gente está passando por aquilo que não é à toa. Então, o que a gente tem que pedir sempre? Discernimento para entender por que a gente está passando por aquilo, né? Quer dizer, fica de certa forma, Kardec colocou de uma forma tão didática, né, que até no momento do desespero a gente tem que procurar a calma e pensar, por que é que eu estou passando por isso, né? Então, mas aí eu vou pedir para o Aldalho falar um pouquinho também, porque a gente gosta muito de ouvi-lo. Um breve comentário. Pode falar, Aldalho, gosto muito de ouvi-lo. Muito obrigado, Rosana. E diante dessa explanação tão feliz e tão didática que o Ledilson falou, desse tema tão interessante, rico, na verdade, né, que nos é trazido hoje, dentro dessa temática não tem mais muito o que comentar, não. Mas me chamou muita atenção que ela tocou nesse ponto, explicou muito direitinho, que a gente, enquanto espírita, já compreende um pouquinho e fica mais leve, mais compreensível de determinadas situações, né? Diferentemente de outros irmãos nossos, que a gente fica questionando Deus, por que que acontece, mas logo comigo, né? Será que Deus está vendo isso? Dois pontos que, na verdade, ela falou aí que a gente precisa perceber, que nós, inclusive, também já estudamos aí no nosso curso. É a questão desse planejamento reencarnatório, né? E a existência do espírito. Ou seja, porque são várias experiências que a gente programa, que a gente vai passar a chegar nesse progresso. E esse tema, na verdade, ele nos deixa a isso, né? A questão do trabalho e do progresso. Lei do trabalho e lei do progresso que estão no Livro dos Espíritos, que é o processo que nós estamos processando, maturando aqui enquanto encarnados. Nesse ponto, lá no texto, fala o seguinte, que esse progresso a nível individual, a cada existência nossa, é uma coisinha de nada que a gente acaba processando, né? Quase a gente não consegue alavancar uma coisa que se está por conta das várias dificuldades de ordem, às vezes muito pessoal, do contexto, né, em que a gente está inserido, então é quase que imperceptível a cada existência nossa. Desse progresso que é tão imperceptível, como eles colocam aí, né? A gente fica questionando. Imagina isso aí no contexto da humanidade, né? No contexto do cosmos. Talvez daí, por isso, tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, que nós estamos passando, porque nós não conseguimos alavancar esse progresso de forma suave, de forma também intensa, persistente, enquanto a gente deveria. Porque, às vezes, muitas das provas nossas, né, gente, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam, o Hélio, a gente, muitas das vezes, não necessariamente, mas muitos de nós fugimos dessa prova, como a Aurelisa colocou aí. Às vezes, diante de uma dificuldade maior, como existe o livre-arbítrio, Deus é tão misericordioso, a gente não percebe isso, que nos permite, nos faculta, de repente, não realizar a prova. E nós pensamos que isso vai ser proveitoso para nós. E, na verdade, não é, porque tudo tem uma consequência. Aquela prova, como a Aurelisa colocou aí, aquela prova realizada, aquela prova vencida que eu vim para cá com os recursos de fazê-la, eu não enfrentando, na verdade, bloqueia a resultante, né, da realização dela. Ou seja, os louros que eu iria receber, o prêmio, aspas, que eu iria receber pela execução daquela prova, ele deixa de vir para minhas mãos, porque, na verdade, eu fui negligente, eu não fui corajoso, eu não confiei o tanto deveria na misericórdia divina, que está sempre ao nosso favor. Então, às vezes, a gente deixa de alcançar aquele resultado por conta da nossa própria fraqueza, da nossa força de vontade, da nossa pouca força de vontade ou de persistência em prosseguir, porque, como a Elisa colocou, o céu vai me ajudar, né? Vai. Mas a proporção que eu
bato a porta, que eu insisto, vai acontecer, eu vou chegar lá, aquela fé racional que a doutrina espírita nos coloca. Ok? Certo. Essa parte que o Aldalho falou aí de negligenciar, realmente, a gente, nesse momento de pandemia, a gente vê quanto a gente negligencia a própria saúde, né? E também fazendo Uhum. um link com o texto que foi lido, às vezes a gente vai ao médico, tá sentindo tá doente, vai ao médico, aí o médico vai e passa todas as recomendações, você tem que tomar esse remédio, fazer exercícios físicos, fazer isso e isso, aquilo. Aí a gente chega e faz o quê? Bota a receita dentro da gaveta e quer ficar bom, né? Então, a gente tem que fazer por onde a gente foi buscar o médico, a gente faz a prece pedindo força, paciência. Quando a gente pede paciência, vem uma situação para a gente testar a nossa paciência. Então, se a gente está numa família que é numerosa, que é muito barulhenta, e é porque a gente pediu para ser testada a nossa paciência, né? Então, a gente tem que se reconhecer aonde estamos, justamente para identificar a nossa prova e o que é que a gente tem que vencer. Mas agora a gente vai ouvir um pouquinho, o Wellington está muito caladinho aí. Vamos ouvir o Wellington, o que é que ele tem para falar. Pois é, de tudo isso que já foi dito, né, a única coisa que eu posso dizer é que Deus ele nos deu, né, a nós seres humanos, a inteligência, independente de qualquer situação que a gente viva ou nasça, em qualquer condição a gente tem a inteligência para ser utilizada ao nosso favor, né? E quando a gente utiliza, mas a gente deve saber também utilizar essa inteligência, né? Porque quando ela é bem utilizada, além de prover o que a gente necessita, né, para nossa própria manutenção corporal, né, a gente também tem que saber utilizar ao longo da vida, né, a conquista do alimento espiritual. Quando a gente faz o resgate de fragmentos da nossa vida, de tudo que a gente passou, a gente vai percebendo as coisas que construiu, que não conseguiu construir, que ainda estão pendentes, né? E que a gente anseia para conquistá-las. Mas, como já foi dito aí, só pedir a Deus, né? Não basta, a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que laborar, né? Tanto em relação às necessidades, né? Como eu já disse, materiais, mas também a gente não pode deixar que o nosso espírito ele se perca diante disso tudo. A gente também tem que se melhorar, a gente também tem que evoluir, a gente tem que alavancar, né, o nosso interior, o nosso ser humano de ser, que é para poder a gente agradecer depois. Agradecer tudo que a gente conquistou, agradecer, eu estou aqui hoje, apesar das dificuldades, mas eu não me desviei do meu propósito, mas eu também não esperei nada de mão beijada. A gente escuta muitas pessoas dizendo assim, está nas mãos de Deus. Se ele achar que é bom, então, isso para mim é conformismo, né? Na verdade, está nas mãos de Deus, mas é como já foi dito aí, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, eu tenho que pedir, né? Mas não ficar só esperando, eu tenho que ter consciência da minha necessidade, como o Olé falou, né? Eu tenho que ter consciência, né? Humildade, eu preciso disso, mas eu tenho que também saber se realmente eu preciso disso. Se eu não estou conseguindo, será que é porque eu realmente estou precisando agora? O que é que eu posso fazer, né? Existem tantas conquistas que a gente pode fazer na nossa vida, né? Ao longo da vida.
materialmente, espiritualmente, as pessoas que buscam o conhecimento através dos estudos, o engrandecimento espiritual, através das boas ações, né? Então, tudo isso é a construção, são fragmentos da nossa vida que a gente vai colhendo, vai coletando aos poucos, vai montando esse quebra-cabeça, e hoje a gente para e percebe que os traços, que hoje a gente está mais maduro, né? A gente tem traços físicos, mas também tem traços que nós deixamos ao longo da vida, para nós chegarmos hoje aonde nós estamos e agradecer por tudo que nós conquistamos. E pedir a Deus, sim, que Ele nos possibilite mais conquistas, mas que a gente faça por onde, que a gente trabalhe para conquistá-las. Ok? É isso mesmo, Érica. Do mesmo jeito que eu estava falando que a gente vai ao médico e coloca a receita na gaveta, né? A gente também vai ao centro espírita fazer um tratamento espiritual e, como a Olé disse, pede todo mundo para fazer prece por mim, ou faz prece por mim, a cara de espírita, né? Ei, faz prece por mim, faz prece, ou mulher, faz uma prece por mim, que a minha prece é fraca, né? Mas a gente faz a prece, ou a gente começa o tratamento espiritual, é orientado que tem que fazer o evangelho no lar, que tem que levar água para fluidificar ou para magnetizar, e mudar os hábitos. Aí, o que a gente faz? A gente faz igual a receita do médico. A gente só faz mandar o povo rezar pela gente, fazer prece pela gente, e não muda os hábitos. Então, se a reforma não parte de você, que a doutrina espírita assim, é de dentro para fora, né? Se não tiver essa reforma íntima, não vai adiantar de nada, né? Então, eu ainda tinha muita coisa para falar aqui que eu levantei também, que no texto fala sobre o livro de Tobias, Aulé, né? Eu gostaria de falar ainda, só um pouquinho rapidamente, porque esse capítulo ele é muito importante em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento que a gente está vivendo é um momento de oportunidade de crescimento espiritual impressionante, né? Nos oferecendo muito aprendizado. Você falou a paciência. Então, eu penso que esse momento que a gente está vivendo, e o capítulo como todo mostra isso, é um momento também da gente refletir do que é essencial ou não na vida, né? O que é mesmo essencial na vida? O que a gente realmente precisa? Agora, para a maioria de nós, assim, tendo que ficar em casa, né, sem poder sair, não devemos realmente sair por uma questão mesmo de segurança, de segurança sanitária e de saúde, mas a gente observa que parte daquelas ânsias que a gente tinha, de querer isso, querer aquilo, é tudo tão pueril, né? Então, quando pede para olhar os lírios nos campos, né? Então, o capítulo também mostra isso. O que é essencial na vida? A gente não pode deixar de fazer essa pergunta a nós, nesse momento, sobre o risco da gente perder um momento de aprendizado, de crescimento espiritual muito rico, sabe? Porque, às vezes, a gente fica olhando só o lado da dor da pandemia. Mas, assim, o que a vida está nos oportunizando quando nós estamos coletivamente, mundialmente, vivendo essa situação? Então, é um momento de um rico aprendizado, da gente verificar o que é efetivamente essencial, o que é importante na vida, né? E, então, eu acho que aí a gente passa essa pandemia, que, queira Deus, passe logo, né? Está perto já, pelo menos a parte mais grave, e a gente vai, né, com esse patrimônio espiritual, essa bagagem. Puxa, aprendi a ter paciência, aprendi a não querer tanta coisa, aprendi a conviver mais de perto, né, sem reclamar tanto, então aprendi, com certeza a nossa bagagem vai estar um pouquinho mais recheada, desse patrimônio imaterial. Essas coisas que acontecem em grandes escalas, como guerras, como essa própria pandemia que está acontecendo,
pegando o gancho do que o Wellington falou sobre a inteligência. Quantas coisas já descobriram por conta da pandemia, né? Quer dizer, até isso é como se fosse, como se estivesse estimulando a inteligência humana para aquilo, né? Aí também, ao levar e falar na parte espiritual, poxa, a gente está tendo uma oportunidade enorme, né, de se trabalhar, de se conhecer, né? Como a gente fala já nas outras lives, a gente tem falado assim, a gente tem por obrigação sair dessa diferente, de forma diferente, né? Transformado. E é uma pena para quem não está aproveitando isso, que continuou sempre se lamuriando, olhando sempre para a terra, sem levantar o olhar para Deus e tentar entender, perceber o que está acontecendo para mudança geral, tanto intelectual, de inteligência, espiritual, moral, né? É uma oportunidade muito importante. Agora, eu peço ao Lé, agora nós já estamos já no finalzinho, só para dar as considerações finais, tá certo? A gente agradece muito a sua participação. Aldário não queria falar antes de mim? Aldário? Depois? Tá certo. Pronto. Eu queria agradecer essa oportunidade, parabenizar pela iniciativa, lembrar que as instituições espíritas, elas estão com as portas físicas fechadas, mas o trabalho espiritual continua, né? Parabenizar não só as instituições espíritas, os centros espíritas, mas todas as instituições religiosas, que nesse momento estão sendo aquele abrigo necessário, né, para dar força a todo mundo. Então, eu considero isso muito importante. E a Fundação Bezerra de Menezes, ela está com publicações diárias de reflexão e harmonização nas redes sociais, no YouTube, no canal da Fundação, no Facebook, no Instagram, oportunizando também esse conforto, né, esse sentir junto, apesar da distância física. Esse estar ligados, né, apesar de não fisicamente próximos, né? Então, quem quiser pode ir todo dia às 20 horas, nós publicamos, e pode participar conosco, que é muito importante, são mensagens, publicações espíritas, a maioria, né, assim, dos livros de Emmanuel, Meimei, André Luiz, enfim, todo conhecimento espírita, e aí, com certeza, a gente se sente mais confortável, mais apoiado e mais seguro para viver esse momento com mais força. E quero agradecer a vocês. Dizer que estou muito feliz de estar vendo vocês, estar junto assim, por esse meio. Eu vou falar em nome do grupo todo, CEAL. Nós estamos muito felizes com a sua participação, né? E a gente espera se ver novamente, presencialmente lá no CEAL, né? A gente agradece imensamente, eu agradeço em nome dos meninos, a sua participação, Olé, que foi muito importante, produtivo para a gente agora, nesse momento. Tá certo? A gente vai passar a palavra para o Wellington também agora fazer as considerações finais dele. Ok. Realmente, o agradecimento já foi feito. Foi mais uma oportunidade, mais um aprendizado, né? A gente sempre aprende alguma coisa a mais. Cada pessoa tem a sua fala de cada um, acrescenta um pouco a nossa fala, e a gente vai juntando tudo e vai seguindo em frente. Eu queria agradecer a Edilza, eu queria agradecer aos amigos do grupo, do nosso grupo, né, da coordenação, e a todos que participaram, né, desse momento, que é muito gratificante. Obrigado a todos e boa noite. Aldário, você quer se despedir da Olé, Aldário? Um até logo para a Edilza. Nossa gratidão. Até logo para ela. Abraço a todos da Fundação. Abraço a todos da Fundação. Essa casa que a gente ama muito. Até mais ver. Logo, logo.
Excelente A Silvia está aí reflexão. falando. Tem gente aqui, tá? A Um Letícia abraço. também entrou, a Silvia, a Marta Lopes, que por acaso é minha mãe. Então, muita gente está falando aqui. A gente tinha, antes de fazer as considerações finais e os avisos, eu ia falar para vocês que no texto fala sobre Tobias. Aí eu ia pedir para vocês estudarem a história de Tobias, que fala sobre a Pedi, né, e obtereis, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. A história é muito linda e eu recomendo para vocês. Eu ia ler, mas só que não deu tempo. Realmente o tempo passa muito rápido. No livro dos Espíritos tem também da questão 525 também, fala sobre o assunto, 526, 527, mas é um tema bem amplo, né? Mas agora a gente se despede da Olé. Um forte abraço. Um abraço em Libras é assim, né, Wellington? Um forte abraço. Beijos para todo mundo da Fundação, Grupo Germânia, a Silvia, todo mundo, tá bom? Ok. Beijo, minha querida. Tá. O Wellington já deu as considerações finais. Beijo, Wellington. Até segunda. Antes de eu passar pro Aldalho fazer a prece final, gente, eu tenho só alguns avisos para dar aqui, bem rapidinho. Vocês busquem ver a história de Tobias, que é muito legal. Muito legal. Mas como ela é um pouco extensa, não vai dar tempo a gente ler, já estamos extrapolando o tempo. Mas vamos lá, os avisos. Próximo tema, dia 8/6, é Laços de Família. Nós vamos receber o nosso amigo Sandro Lima, do SEGI, né? Quem já frequenta o André Luiz já conhece Sandro Lima. Então, o CEAL, ele está com preces diárias pelos doentes, pelo Instagram, às 18 horas. Às segundas-feiras tem um curso introdutório da doutrina espírita, só a primeira parte, que é o Evangelho, né, a partir das 19h30. Às terças-feiras nós temos um curso de magnetização. Ele é fechado, né, ele não pode mais ter adesão, mas dá para acompanhar as aulas pelo YouTube. Elas são disponibilizadas depois pelo YouTube. Às quartas-feiras nós temos o estudo da Revista Espírita, desculpa, às 19h30. Às quintas-feiras, tratamento de magnetização à distância, às 20 horas. Sábados, o tratamento espiritual, que é o Evangelho, às 19h30. E vocês podem procurar a gente no Face, no Instagram, no YouTube, só colocar CEAL Fortaleza, né? E a última lembrança que eu faço para vocês hoje é 1/6, né? É uma nova etapa de algumas instituições de comércio, algumas coisas foram abertas, então a gente tem que redobrar os cuidados, as atenções com a saúde, sempre que puder lavar as mãos, sempre usar a máscara, vamos ter cuidado, gente. Então, era esse os meus avisos, e agradecer essa turma maravilhosa que participou com a gente hoje, Socorro, Dulce, Delcinete, Cícero, a tia Jane, a Ana Viana, a Neuminha, a Beth, a mamãe, Luísa, Luzia, Ana Viana, a Silvia, a Letícia, minha queridíssima Letícia. Mas eu vou deixar de me despedir aqui do povo, vou deixar aqui a palavra com o Aldalho para ele fazer a nossa prece final. Está com você, Aldalho. Vamos lá, gente. Vamos agradecer a toda essa turma que você mencionou aí, Rosângela, que é a tentação do nosso trabalho, né? É o motivo de nós estamos buscando, através do trabalho, né, a gente encontrar, a gente melhorar a nossa maturidade, o trabalho da nossa maturidade espiritual. Agradecer a todos vocês que participam, que colaboram conosco nesse trabalho.
Vamos agradecer. Deus, Pai de amor, de bondade, Senhor da vida, hoje, primeiro dia do mês de junho, estamos iniciando, uma nova etapa. Queremos te agradecer por nos permitir essa oportunidade. Que nós possamos, dentro da mensagem que nos foi trazida hoje, tão propícia, de que nós busquemos as oportunidades, que nós busquemos as nossas realizações, que nós busquemos o nosso aprimoramento espiritual, que provavelmente Deus haverá de prover, nos propiciando alegria, bem-estar, saúde, felicidade, que nós possamos estar sintonizados com a espiritualidade, com os nossos anjos guardiões, procurando trabalhar os potenciais da paciência, da tolerância, da afabilidade, no nosso dia a dia, com todos aqueles que, de forma mais próxima, mais direta, fazem parte do nosso contexto familiar, expandindo a todos aqueles que fazem parte dessa grande família universal, para que nós, como instrumentos, como filhos de Deus, possamos trabalhar os nossos potenciais, contribuindo para o progresso individual e, consequentemente, para o progresso coletivo. Especialmente nessa noite, evocamos os espíritos que trabalham conosco nas nossas atividades assistenciais, Dr. Demer, Bezerra de Menezes, no campo dos nossos estudos São Vicente e Santo Agostinho, e todos os amigos espirituais que contribuem, colaboram conosco, para que, nesse momento, possamos todos receber desses espíritos fluidos, bálsamos sutis, de saúde, de equilíbrio, de paz, envolvendo a todos os trabalhadores diretamente ligados ao CEAL e todos aqueles que colaboram direta e indiretamente conosco. Da mesma forma, que esses espíritos possam ter, onde quer que necessite do amparo e do concurso, especialmente aqueles que se encontram enfermos nessa onda de pandemia, do qual todos estamos experimentando as suas consequências. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela vida, obrigado pela nossa existência, obrigado pelas provas que fazem parte do nosso burilamento espiritual. Abençoa todos nós. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bem, gente, é isso. Boa noite. Boa noite a todos. Olha a blusa do CEAL, vestimos a blusa, vestimos a camisa do CEAL todas as segundas-feiras, né? Busque a gente no Face, no Instagram, no YouTube. Estamos com a programação diária, né? Praticamente diária. Acho que só a sexta-feira que não tem, né? E eu vou reivindicar, viu, Cícero e Ana? Vou reivindicar um Lombardi para mim também, para poder ficar colocando os textos e tudo. Beijo para vocês. Beijo. Até segunda-feira, gente. Beijos. Agora eu vou pedir a mim mesma os comerciais.